Olá, meus amigos, mais um dia aqui reunidos para o estudo hoje do Livro dos Espíritos. Então vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores espirituais do centro, aos nossos anjos guardiões, que nos ilumine para mais um pouquinho de aprendizado, não é? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos estudando aqui sobre o retorno à vida corporal e mais especificamente no pedacinho que fala da infância. Começou na questão 379 e hoje nós estaremos na questão 384, né? Então, só para a gente lembrar aqui a leitura da questão 384, porque as primeiras crises da criança são de choro, né? Porque as crianças choram quando nascem, né? Querendo traduzir aqui a questão. E aí a resposta vem, né? Para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai em tudo a sabedoria da providência. Então, aqui está dizendo, né? Porque as crianças, né, choram ao nascer e porque elas mais, quando são crianças, mais choram do que riem, né? E fala das primeiras crises, né? Então, a resposta é bem clara, né? E até como nesse livro costuma ser, algumas vezes seca, né? Então, ele está dizendo, né? Você não entende que se a criança risse mais do que chorasse, ninguém ia dar atenção para suas necessidades? Porque, bom, ao nascer, vamos por partes, né? Ao nascer, a criança chora por causas físicas, né? Porque a gente sabe, já estudou aqui que nascer para o indivíduo é mais difícil do que morrer, inclusive, né? É um choque maior, e são causas físicas, né? Nascer é um processo que é, de uma certa forma, dolorido, porque a criança vai sair do conforto do útero da mãe, do quentinho, do macio, né? E vai ter que enfrentar o mundo aqui fora, né? Vai ter que ver a luz, vai ter que sentir frio, né? Vai ter que respirar pela primeira vez, né? E isso é um processo dolorido, porque os pulmões estão retraídos e enchê-los de ar pelo instinto dói, então é natural que haja o choro, né? Falando mais espiritualmente, né? No sentido mais espiritual, é para despertar, né? Os instintos maternais da mãe para dar atenção ao filho, né? Mas depois que a gente for estudar, por exemplo, a questão do ponto de vista lá do Miramês, ele chama atenção para algumas coisas, né? Que ele fala, para anunciar aos pais a chegada da criança, né? E que ela tem necessidades, ótimo. Mas ele também chama atenção porque o choro não é só uma coisa negativa, né? A gente sempre associa num primeiro plano o choro a um aspecto negativo, mas existe o choro de alegria, existe o choro de emoção, né? Então, o chorar é uma forma de expressão, né? Mas que não expressa só dor. Mas no momento do nascimento, evidentemente, que é o desconforto do momento que faz com que venha o choro, né? E lembrando, né, o choro faz parte da linguagem animal, né? Não são só as crianças que choram, né? Os gatinhos, os cachorrinhos, quando estão com fome, miam, latem, né? Choram, né? O que a gente fala. Então, isso faz parte da linguagem animal, né? Agora, tem um outro lado interessante, né? As crianças também, logo que pequenininhas, né? Mesmo bebezinhas, são capazes de sorrir, né? De expressar
coisas positivas com um sorriso, coisas que os animais já não têm facilidade de fazer, né? Ou nós não temos condição de compreender, né? O sorriso de um gato não é muito fácil de reconhecer, como nós reconhecemos com grande facilidade o sorriso de uma criança, né? E outra coisa que Miramês chama atenção nesse aspecto aqui é que naquela fase da pequena infância, em que a criança mais chora do que ri, etc., tudo é registrado pela sua mente, né, pelo seu cérebro e por seu espírito. Então, temos que tomar cuidado, né, com aquilo que falamos para as crianças e perto das crianças, porque tudo fica registrado. Claro que não vai haver memória consciente disso que está registrado, mas está registrado. Pode gerar traumas, pode gerar problemas futuros, né? E numa eventual regressão pode ser acessado, sim, né? E outra coisa que ele chama atenção, que é muito interessante, é que existe uma assistência espiritual para as crianças, para esse momento de readequação que elas estão do mundo espiritual para o mundo físico, né? E que muitas vezes as mães são médiums, né, dessa assistência espiritual falando com os filhos, né? Claro que as crianças têm uma facilidade maior para acesso ao mundo espiritual, porque ainda não estão completamente atreladas à carne, não estão 100% atreladas à carne e com todas as dificuldades que nós adultos já temos, né? Então é comum, por exemplo, crianças que veem espíritos e depois deixam de ver, né? Que ouvem coisas e depois deixam de ouvir, que nos sonhos, né, muitas vezes têm acesso, como todos nós temos, né, ao mundo espiritual, mas muitas vezes a mãe transmite canções, mensagens para a mãe, para a criança, que são intuídas a ela por essa assistência espiritual que está ali assistindo a criança no seu desenvolvimento, nos primeiros passos. Bom, a questão é pequena, então o tempo de hoje também é pequeno. Agradeço a vocês pela atenção. Vamos continuar os nossos estudos na semana que vem. Um grande abraço a todos e obrigado.